Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que me assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional, o trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, dê o seu like, compartilhe com alguém, curta, para que outras pessoas possam também assistir um pouco da palavra de Deus e aprender mais um pouco acerca da palavra de Deus. Acompanhe comigo. Meu querido, nós estamos trabalhando com o texto de Mateus 5,13, que fala sobre o sal da terra. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Hoje nós vamos encerrar esse versículo e vamos falar de uma outra característica do sal. O sal tem por finalidade também dar sabor. Quando Jesus estava anunciando o Evangelho às multidões, lá no Sermão do Monte, ele quis deixar bem claro o seguinte, que eles deveriam ser como um bom sal, branco, em miúdo, em muitos grãos, mas muito útil e necessário, mais fácil para dissolver. Plínio disse o seguinte acerca do sal: sem o sal, a vida humana não se mantém. Sem o sal, a vida humana não se mantém. Jesus sabia muito bem o valor e as características do sal, por isso ele compara os filhos de Deus, a igreja, os verdadeiros cristãos, como o sal da terra. E como o sal da terra, nós entendemos pelo texto e aquilo que Jesus tinha para ensinar, primeiro, que eles devem estar em si mesmos, temperados de acordo com o Evangelho, com o sal da graça, com bons pensamentos, com bom gosto, palavras e ações, tudo temperado pela graça. Não adianta o crente pregar o Evangelho, falar da graça de Deus, falar sobre a questão de ações, de como deve se portar a pessoa, dar bom testemunho, se ele mesmo não faz isso. Por isso que, primeiramente, o sal tem que dar sabor da vida da pessoa. Não se exige algo de outro, ou se tenta olhar para a vida da pessoa e dizer que ela tem que mudar, se a própria pessoa não tem uma vida voltada para Deus. Outra questão que nós entendemos é que eles devem ser para os outros o que eu, crente, devo ser para os outros. Eles não devem ser apenas bons, mas fazer o bem. Devem conquistar o seu lugar na mente das pessoas e não servir ao interesse secular ou viver para si mesmo. Ele tem que se doar para que pessoas sejam transformadas e essas pessoas tenham também o tempero do Evangelho. Uma outra questão que nós entendemos é que o crente, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que tem por missão também dar sabor a esse mundo, é que as grandes bênçãos que eles representam para o mundo devem estar patentes na vida da pessoa. A humanidade, repousando na ignorância e na maldade, era e é um grande amontoado de coisas insípidas e prontas para apodrecer. Por isso que Jesus Cristo enviou os seus discípulos para que, através das vidas deles e da doutrina de Cristo, eles pudessem temperar
este mundo. O objetivo do cristão é lançar e fazer com que a sociedade conheça um pouco mais da graça de Jesus, o perdão de Deus e falar sobre a questão da salvação. Quando o verdadeiro cristão age dessa forma, ele está demonstrando na vida dele que ele já é uma pessoa temperada de acordo com a vontade de Deus. Um quarto item que nós podemos colocar aqui é o seguinte: como eles devem esperar ser usados. Como eu, crente, devo ser usado. Então, olha só. Quando você olha para o Evangelho, quando Jesus estava indo assunto aos céus, ele disse o seguinte para os seus discípulos: que eles deveriam sair de Jerusalém e pregar o Evangelho em Samaria, Galileia e para todo mundo. O que nós entendemos disso? Eles não deveriam ficar amontoados em um só lugar, mas deveriam se espalhar, como o sal se espalha na comida. Um grão aqui, um grão acolá. Como no caso os levitas se espalharam em Israel, eles estavam em vários lugares, em várias cidades, e eles tinham uma missão de ensinar o povo de Deus sobre os mandamentos e os preceitos do Senhor. Então, os levitas, eles exerciam um papel de transformação, levar a verdade para que o povo judeu pudesse ser temperado com a doutrina de Deus, dando sabor assim a toda nação. Uma comida insossa é intragável. O sal tem o poder de dar aos alimentos, tornando-o apetitoso. Todos nós sabemos que o mundo está imerso numa situação em que todo sabor que faz mal aos homens procede do mundo. Então o mundo oferece algo, um sabor ruim, um sabor que traz apenas a destruição. Muitas pessoas estão sendo acometidas por esse pensamento mundano, deixando-os completamente distantes de Deus. Estão mortos para Deus. O sabor do mundo cheira mal. O mundo está no pecado. O pecado adoece. A princípio, parece que o sabor que o mundo quer oferecer tem um bom gosto. A princípio, tem um bom gosto. O mundo oferece muitas coisas. Mas, queridos, faz mal à saúde. Isso tratando-se em questão de Deus. Porque nós entendemos que o mundo tem muita coisa boa. Muito conhecimento, tecnologia, não é? Que mais? Do que diz respeito à medicina. Então, tem muita coisa boa no mundo. O que eu estou tratando aqui se refere à questão da vida espiritual. De uma vida que, se ela for temperada pela palavra de Deus, se a pessoa de fato buscar a Deus, ela vai se tornar uma pessoa melhor no mundo. É desta forma que nós estamos tratando. Os homens precisam redescobrir o brilho e a alegria perdidos da fé cristã. Em um mundo angustiado, o cristão deveria ser o único que consegue manter a serenidade. A vida cristã deveria ser algo radiante. Infelizmente, com muita frequência,
O cristão se veste como um parente ao assistir um funeral, ou em uma festa, como se fosse um espectro vindo de um outro mundo. Às vezes, a igreja ou os crentes que deveriam ser alegres e demonstrar alegria por serem filhos de Deus, vivem como se estivesse num funeral, cabisbaixo, chorando, triste, sem alegria. A igreja precisa ser o sal da terra. A igreja precisa transmitir a alegria de Deus às pessoas. A igreja deve mostrar ao mundo que Deus é o alimento certo, que Deus é o alimento saudável, que Deus gera vida saudável. Porque, na verdade, o pecado escraviza, o pecado mata. Mas Deus tem a solução para a vida da pessoa. A igreja não tem a missão de salvar ninguém. A religião não salva ninguém. A igreja, os crentes, têm a missão de dar sabor, de mostrar ao mundo que Deus existe e que Deus quer uma vida melhor para todos. Mas quem salva as pessoas da morte, de uma vida podre, de uma vida que está caminhando para o inferno, é só Jesus. Nós podemos concluir, então, referente à questão desse sabor, o seguinte: uma comida sem sal é intragável. Uma comida com excesso de sal é insuportável. A igreja não foi enviada para condenar o mundo, mas para mostrar ao mundo o amor de Deus e que todos precisam se arrepender, que todos necessitam ser temperados, que todos necessitam ter uma vida saudável, uma vida que agrade a pessoa de Deus. Então, a igreja não pode exercer um papel no sentido de ser excesso de sal. A igreja, ela foi colocada nesse mundo para dar sabor. A igreja deve anunciar a pessoa de Deus de forma que as pessoas venham a sentir o desejo de serem despertadas com o objetivo de serem também temperadas com a palavra de Deus e com a ação de Deus. Meu querido, eu quero orar com você nesse momento. Pai eterno, nós entendemos que a nossa missão como igreja e como crentes é de dar sabor, um sabor agradável. E por isso nós pedimos em nome de Jesus que como igreja possamos caminhar de acordo com o teu querer, anunciar a tua palavra corretamente e que a igreja viva a palavra de Deus de forma correta. Pai querido, nós entendemos que fomos colocados nesse mundo para ser sal da terra, dar sabor, mostrar quem é tu, e não a missão de ficarmos acusando as pessoas dos pecados. Sabemos também, ó Deus, que só Jesus pode salvar. Só Jesus pode tirar as pessoas da vida de morte e oferecer vida.
e que nós, como igreja, possamos anunciar Jesus, dizendo ser Ele o único Salvador da humanidade. Em Cristo nós oramos. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe e que você seja um crente temperado pela palavra de Deus. Um forte abraço.